Sabe aquele momento em que a ficha cai e a gente finalmente entende perfeitamente como as coisas funcionam? Pois é, imagina ter essa sensação, só que numa escala cósmica. Na nossa explicação de hoje, a gente vai mergulhar em uma das questões mais complexas e profundas da física e da biologia. E o mais curioso é que o nosso ponto de partida vem direto das páginas dos quadrinhos. Na aclamada obra ficcional Grandes Astros, Superman tem uma cena simplesmente icônica. Nela, o supervilão Lex Luthor adquire de repente uma percepção cósmica e absoluta das engrenagens da realidade. Ele voa completamente iluminado por esse entendimento transcendente do universo. E olha, o que ele enxerga ali deixa o personagem absolutamente maravilhado. A conclusão exata que o Lex chega é fascinante. Ele descreve o mecanismo da realidade dizendo que observa um precioso e impossível desafio à entropia pela vida. É um conceito muito profundo, né? Pensa bem, enquanto o universo inteiro é esse sistema mecânico gigantesco que decai inexoravelmente para a desordem, a vida aparece no meio de tudo isso como uma força que conecta, que organiza. Uma força que parece até impossível. O Lex Luthor percebe a vida como se fosse uma verdadeira anomalia cósmica, travando uma batalha épica contra a morte inevitável de todo o universo. E é justamente aí que a gente esbarra num paradoxo enorme, um que tem tirado o sono de físicos e biólogos há décadas. É quase como uma luta de pesos pesados. De um lado do ringue a gente tem a segunda lei da termodinâmica. É uma lei inflexível da física que diz o seguinte: a entropia, que é basicamente o nível de desordem de um sistema isolado, sempre vai aumentar. Ou seja, o universo marcha de forma implacável rumo ao caos total e à morte térmica. Mas, do outro lado do ringue, a gente tem a evolução biológica. Plantas, animais, a gente, ecossistemas inteiros. A evolução caminha na contramão. Ela vai na direção da ordem, de designs incrivelmente complexos e estruturados. A grande pergunta é: como é que a evolução consegue criar complexidade e minimizar essa geração de entropia interna se a regra de ouro do universo é bagunçar tudo? Bom, vamos destrinchar isso na parte 1, consumindo a entropia negativa. A primeira grande peça desse quebra-cabeça veio lá em 1944. Foi trazida pelo famoso físico Erwin Schrödinger, naquele livro clássico dele, O que é a Vida. Ele apresentou um conceito genial chamado de entropia negativa, ou negantropia. O Schrödinger percebeu o seguinte: qualquer corpo vivo tem uma tendência natural de entrar em equilíbrio com o ambiente ao redor. Só que na prática, entrar em equilíbrio total com o ambiente significa, bem, morrer. Então, para escapar desse destino, o organismo precisa fazer um truque extraordinário. Ele tem que extrair ativamente ordem, ou essa tal entropia negativa, do ambiente. É assim que ele compensa a própria desordem que gera por estar vivo. E a mecânica exata de como a vida faz isso, sem quebrar nenhuma lei da física, é brilhante. A vida funciona como um sistema aberto. Funciona mais ou menos assim. Passo 1. O próprio metabolismo do organismo gera e acumula entropia internamente. É inevitável. Todo processo gera um certo atrito e desordem, não tem jeito. Passo 2. O organismo importa a tal entropia negativa. Isso pode ser comida, nutrientes ou até a luz do sol, no caso das plantas. Aí vem o passo 3, que é a grande sacada. O organismo pega toda aquela desordem que ele gerou e joga de volta para o meio externo, na forma de calor dissipado e resíduos. Ou seja, a vida se mantém organizada, jogando literalmente o seu próprio caos pela janela, de volta para o ambiente. O que nos leva para a nossa parte 2, a lei construtal de Bejan. Dando um salto para 1996, o físico Adrian Bejan jogou uma ideia transformadora na mesa no seu livro A Física da Vida. Ele chamou isso de lei construtal. O que o Bejan fez foi tirar a vida e a evolução daquela caixinha exclusiva da biologia e jogar tudo direto no colo da física. Para ele, a vida não é um fenômeno mágico. A vida é simplesmente um movimento que evolui livremente. E olha que loucura, isso vale para o mundo animado, como os animais, mas também para o inanimado. Bacias de rios, a circulação do vento na atmosfera, até o tráfego de carros numa cidade. Todos esses sistemas mudam o próprio caminho e o próprio formato ao longo do tempo por um único motivo, para conseguir fluir mais fácil. E o ingrediente secreto para isso acontecer? A liberdade. Sem a liberdade para se adaptar e mudar de forma, a evolução trava e o fluxo morre. Isso se resume perfeitamente na definição central do Bejan. Abre aspas. Para que um sistema de fluxo persista no tempo, ou seja, para viver, ele deve evoluir livremente de modo a proporcionar maior acesso às suas correntes. Isso muda tudo. A evolução deixa de ser um mero jogo de roleta russa biológica e passa a ser vista como uma tendência física e universal de otimizar o próprio fluxo.
Seja a nossa rede complexa de veias bombeando sangue, ou as ramificações de um rio cortando um continente até o mar, a física do design evolutivo tem uma meta só: facilitar o movimento. E como isso afeta a desordem? Vamos ver na parte 3, minimizando a entropia interna. O argumento do Béjan aqui é muito forte. Ele defende que, ao longo do tempo evolutivo, a evolução do design, na verdade, diminui a geração de entropia interna do sistema. A lógica é super elegante. Quando um sistema natural vai mudando o seu caminho e se organizando melhor, ele consegue gerar mais potência, mais trabalho útil e sofre muito menos resistência. O resultado disso, ao criar designs que entregam muito mais movimento gastando a mesma quantidade de combustível, a taxa com que esse sistema gera entropia lá dentro dele acaba caindo. Basicamente, a vida é a matéria se organizando para não desperdiçar energia à toa. Inclusive, o Béjan não tem papas na língua ao criticar as visões tradicionais. Ele diz que tentar explicar toda a evolução apenas através da lente da entropia é uma verdadeira cacofonia, uma torre de Babel. Ele bate de frente com aquele velho dogma de que a natureza evolui buscando maximizar a produção de entropia. Pensa comigo, pela lógica da lei construtal, se os sistemas, sejam eles vivos ou não, evoluíssem só para maximizar a dissipação e o caos interno, o poder que faz eles se moverem simplesmente iria desaparecer. A resistência ia ficar gigante e eles iriam morrer. Eles evoluem para fluir e gerar potência, e não para se autodestruir no processo. Certo, então é hora de juntar todas essas peças na parte 4, o veredito cósmico final. Chegamos na grande questão existencial desse nosso mergulho de hoje. No fim das contas, a evolução e a presença da vida no nosso planeta acabam acelerando ou desacelerando a geração de entropia no grande esquema do universo? É a resposta a essa pergunta que vai nos dizer de uma vez por todas se a epifania do Lex Luthor lá no começo estava certa ou completamente equivocada. E a solução desse mistério depende inteiramente de onde a gente coloca a nossa lupa. É uma questão de escala. Na escala interna, olhando para o próprio organismo ou sistema de fluxo, a evolução desacelera a geração de entropia. Afinal, os organismos criam designs hipereficientes para reduzir a resistência interna e conseguir sobreviver. Mas, na escala universal, olhando para o cosmos, o papel da vida é exatamente o oposto. Ela acelera a entropia geral. Mas por quê? Porque ao se tornar um motor tão absurdamente eficiente em extrair energia, criar movimento e promover fluxo de matéria pelo planeta, a vida causa uma dissipação massiva de calor por causa do atrito com o ambiente. A vida não tem nada de mágica que burle as leis da termodinâmica. Na sua essência mais física, a vida é um motor de eficiência altíssima. Ela consome combustível, cria movimentos maravilhosamente estruturados e, como apontam os autores que baseiam a nossa análise, ela mistura literalmente a crosta terrestre. Ao longo das eras, a biosfera trouxe uma agitação gigantesca para o planeta. E, no fim das contas, todo esse trabalho mecânico incrível que a vida faz é fatalmente dissipado. É tudo transformado em energia térmica e jogado de volta para o ambiente, somando-se inexoravelmente à entropia total do universo. Esse aumento implacável da desordem universal lembra na hora um dos maiores clássicos da ficção científica, o conto A Última Pergunta do brilhante Isaac Asimov. Na história do Asimov, a humanidade constrói um supercomputador gigantesco que passa eras e mais eras tentando responder a uma única pergunta. Tem como reverter a entropia? Porque é a entropia que nos leva para a famosa morte térmica do universo, aquele destino final, um estado de equilíbrio absoluto, onde não sobra nenhuma gota de energia útil para realizar trabalho algum. É literalmente o escuro e o silêncio definitivos. Isso nos deixa com uma reflexão que é de cair o queixo. O Lex Luthor olhou para a vida e viu uma rebelião impossível, uma resistência linda contra o decaimento cósmico. Mas a física nua e crua nos conta uma história bem mais obscura. Se a vida é, por natureza, o mecanismo físico mais eficiente que a natureza já inventou para consumir energia, criar movimento e depois dissipar tudo isso como calor no ambiente, será que a nossa existência, com toda essa nossa complexidade absurda e inteligência, não é apenas o método mais rápido e elegante que o próprio universo encontrou para acelerar a sua própria morte térmica? É uma pergunta colossal para a gente digerir. E com ela, encerramos nossa jornada pelos fundamentos da física e da vida.